Amor a Jesus, todos juraram a sua lealdade a Jesus. Pedro tomou a iniciativa e disse: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Um momento bonito, uma união completa e forte, um amor ardente. Nunca ouvi uma pessoa fazer a sua profissão de fé tais palavras: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Quem não tem muito conhecimento do caminho doloroso de Jesus Cristo, diria: que declaração, que dedicação, que amor. Pois é, irmãos, mas o contexto não é tão bonito como parece. O contexto nos mostra outra realidade. Um pouco antes disso, Jesus mesmo disse: essa noite todos vos escandalizarão comigo. Em menos do que 8 horas, todos eles se escandalizaram em Jesus. Pois é possível o que vai acontecer. Esses homens queriam morrer com Cristo. O que ia acontecer para que eles mudassem de opinião? O que ia acontecer com Jesus para que ele se tornasse uma pedra de tropeço para os seus discípulos? É bom para pensar nisso, porque estes homens já se escandalizaram com Cristo. Como está com a nossa vida hoje? Nós somos mais fiéis do que os 11 discípulos? Nós amamos mais a Jesus do que eles? Essa é a pergunta para nós hoje. Esse ponto crucial para a nossa autoavaliação hoje à noite. Será que nós amamos a Jesus mais que aqueles 11 discípulos amaram? Antes de celebrar a ceia, devemos saber como é a nossa relação com Cristo Jesus. Pode ser que amamos Jesus, mas amamos também a mensagem da cruz. Olha que interessante. O tema dessa noite é: feliz aquele que não se escandaliza com Jesus Cristo. Diga comigo: feliz aquele que não se escandaliza com Jesus Cristo. O tema da conversa depois da primeira ceia é um pouco chocante, irmãos. Jesus acabou de comemorar a Páscoa com seus discípulos, e naquele momento ele instituiu a Santa Ceia. A Santa Ceia, a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. Eles estavam juntos, unidos, como uma família, unidos em amor, unidos em Cristo Jesus. No final eles cantavam o Salmo 118, junto com Jesus. E depois eles saíram para o Monte das Oliveiras, o monte que estava ao lado de Jerusalém. Ali eles podiam ver toda a cidade, o templo. E quando eles estavam ali sentados, Jesus lhe disse: essa noite todos vos escandalizareis comigo. Imagine, irmãos, Jesus lhe disse: essa noite todos vos escandalizareis comigo. Isso quer dizer que todos se tornariam infiéis. A ideia é que Jesus se tornará uma pedra de tropeço. Os discípulos querem estar longe dele, porque têm vergonha dele, ou se escandalizam com ele. Muitas pessoas dizem que não vão negar Jesus, mas o nego. O nego por uma cerveja, o nego pelo cigarro, o nego através de uma prostituta, o nego mentindo, o nego dizendo: você é crente, mas está cheio de amigos seus, amigos, amigas. Como direi que sou crente agora? Né? O nego. Muita gente julga a atitude de Pedro, mas muita gente o nega. Todos. Não há um só, mas todos. Essa palavra é para todos. Nenhum deles ficaria fiel. Todos se afastarão na mesma noite. Imagine, irmãos, que sofrimento. Saber que todos se escandalizarão faz parte do sofrimento de Jesus Cristo. Ele sabia que ia acontecer. Ele sabia que ficariam sozinhos. Ele está com 11 homens, mas nenhum deles poderá ajudar. Todos. E como Jesus sabia disso, pastor?
Jesus sabia disso porque conhecia as profecias antigas, as profecias que falavam sobre o seu caminho doloroso, como por exemplo a profecia de Zacarias 13, versículo 7. Jesus usa a profecia de Zacarias 13, 7, cerca de 580 anos antes, que diz: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Quantas igrejas cheias, quantas igrejas repletas de pessoas, e de repente o pastor cai em adultério, todo mundo se escandaliza nele. Deus disse: ferirei o pastor, e todas as ovelhas se dispersarão. Quando o pastor cai um monte de pessoas junto com o pastor. Quando o pastor rouba, quando o pastor adultera, quando o pastor cai no vício das drogas, todo mundo se escandaliza. Jesus disse: ferirei o pastor, e todas as ovelhas do rebanho se dispersarão. O pastor era Jesus. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse para se cumprir as escrituras, e sabiam que todos iriam negar. O que eu acho mais interessante aqui ainda, amados, que eles fazem juramento para Jesus, dizendo: Senhor, eu jamais vou te negar. Como se Deus não conhecesse a nossa estrutura. Quantos de nós já não fomos avisados através de sonho? Olha, vigie, porque se você não vigiar, você vai acabar falando palavrão. Olha, vigie, se você não vigiar, você vai acabar bebendo. Olha, vigie, se você não vigiar, você vai acabar caindo em fornicação. Deus te revela em sonho, Deus usa profetas, Deus vai te orientando porque Deus te ama. Aí você diz: não, pastor, essa profecia não é para mim. Não, pastor, esse sonho é coisa da minha carne, da minha cabeça. Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece a nossa fragilidade. Jesus disse: não precisa ninguém me dizer nada acerca do homem, porque eu sei o que há no homem. Deus me conhece, Deus te conhece. E quando você tem um pesadelo desse, que você vai cair, que você vai fracassar, não se ache um super-homem. Não diga como Pedro disse: não, Senhor, eu jamais vou fazer isso. Ei, Deus te conhece. Peça a misericórdia de Deus, peça a ajuda do Espírito Santo, para que Deus venha te sustentar nos momentos de fraqueza. A Bíblia diz em Amós 3:7 que Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado aos seus servos os profetas. Deus conhece a minha e a tua estrutura. Usando ainda esse texto, Jesus nos mostra que Ele é o nosso supremo profeta, e que nos revelou o plano de Deus a respeito da nossa salvação. Ele conhecia as profecias e sabia que também sobre o que o profeta estava falando. Zacarias não diz quem é o pastor, mas Jesus aplica essa profecia na sua situação. Jesus é o pastor e os discípulos são as ovelhas. O Senhor Deus ferirá o pastor por causa dos pecados do povo. As ovelhas, aqueles que conhecem a voz do pastor, seguem o pastor, e essas ovelhas seriam espalhadas naquela ocasião. Quer dizer, o sofrimento vem de Deus, conforme essa profecia. Tudo o que acontece é conforme o plano de Deus. Isso deve acontecer, faz parte do plano de Deus. Jesus deve passar por essa situação para que pagasse pelos pecados do povo. Jesus disse isso várias vezes aos seus discípulos. O caminho doloroso não é uma opção, é uma única maneira para salvar o povo. Só assim ele podia pagar pelos pecados. O plano de Deus é assim. E ele disse isso várias vezes, mas os discípulos não entenderam essa mensagem. Especialmente Pedro não entendia essa mensagem. Quando Jesus falou pela primeira vez sobre o seu sofrimento e a sua morte em Jerusalém, Pedro logo reagiu, reprovou Jesus e disse em Mateus 16:22: tem compaixão de ti mesmo, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Naquele momento Jesus já disse a Pedro: arreda de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Muita gente quer às vezes ajudar a Deus no seu plano de salvação, e não entende que Deus tem o domínio de tudo e de todas as coisas.
Outra coisa aqui, irmãos, preste atenção, irmãos. Como sempre, Pedro é o primeiro que reagiu. Ele tem um temperamento explosivo. Ele é um homem que é guiado pelos seus sentimentos. Ele não pensa duas vezes, mas reage logo e diz o que passa pela sua cabeça. O amor dele cresceu rapidamente, mas não tem muitas raízes. Ele faz uma declaração do seu grande amor, mas ele não é muito humilde, porque se exalta no meio dos outros, dizendo: não, eu jamais fracassarei. Ele se exaltou no meio dos outros, e Deus permitiu que ele caísse, Deus permitiu que ele fracassasse. Pedro é um tipo de pessoa que reage espontaneamente. Ele logo declarou, mas presta atenção, a sua declaração é mais emocional e superficial do que racional. Esse tipo de pessoa reage espontaneamente, mas não conhece os seus próprios sentimentos e nem o plano de Deus. O caso de Pedro mostra isso claramente. Ele não entende o porquê do sofrimento de Jesus Cristo. Ele não aceita o sofrimento de Jesus Cristo, porque não entende nada da necessidade desse sofrimento. E se depender de Pedro, ele lutará contra todos os inimigos para proteger Jesus. Ele ama Jesus. No mesmo momento, atrapalha o plano de Deus. Tem muita gente que não entende os propósitos de Deus. Pedro achou que Jesus seria um grande líder político. Pedro achou que Jesus seria um grande rei terreno. Pedro não estava entendendo as coisas de Deus. E muita gente que está talvez aqui, que Deus tem planos na tua vida, Deus tem promessas na tua vida, Deus te chamou para o ministério, e muitas das vezes você não entende os propósitos de Deus, você quer ajudar a Deus, e acaba atrapalhando o trabalhar de Deus, acerca da tua família, acerca do teu ministério, acerca do teu casamento. Não tenta ajudar Deus, deixa Deus, porque Ele está no controle de toda a história. Amém, irmãos? Veja que interessante ainda aqui também, é claro que Pedro não tem muito conhecimento de si mesmo. Quanta gente acha que se autoconhece? Irmão, eu e você não nos conhecemos. A gente não sabe as nossas reações. Você acha que se conhece, mas não se conhece. Deus te conhece. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Daí Deus diz: eu, o Senhor, conheço os corações, provo os pensamentos, para dar a cada um segundo as suas obras. Mas todo mundo conhece a história de Mateus 26, versículos 69 a 75. Pedro se escandalizou com Jesus e negou 3 vezes. Por quê? Já pensou nisso, irmãos? Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Ouvi uma vez um aluno dizer: porque Jesus curou a sogra de Pedro. Mas isso não foi uma piadinha. Existem pessoas que disseram que Pedro estava babando Jesus. Ele não falava a verdade. As palavras dele não eram verdadeiras. Será que Pedro não amava Jesus? Será que Pedro não queria morrer com Jesus? Não acredito nisso. O que aconteceu com Pedro nessa história? Nessas horas, Pedro descobriu uma coisa. Pedro viu alguma coisa e se escandalizou com Jesus. Acredito que Pedro estava preparado para morrer com Jesus, para lutar com Jesus. Não foi ele que tirou a espada. Em Mateus 26, versículo 51, ele era um homem ousado. Ele era um homem corajoso. 3 anos e meio andando com Jesus, indo para o monte com Jesus e com a espada na bainha. 3 anos e meio curando enfermos, expulsando o demônio, porque ele fez parte daquele grupo dos 72 que foram de 2 em 2 curar os enfermos, expulsar os demônios. Ele, João e Tiago estavam direto no Monte das Oliveiras com Jesus. 3 anos e meio com a espada na bainha. E por que Jesus não repreendeu ele, dizendo: Pedro, tira essa espada, ou você não vai me seguir? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não força ninguém a se converter. A conversão é algo natural, é uma decisão tua e minha, e depende de você deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Pedro só deixou a espada.
Pedro só deixou de ser covarde, Pedro só deixou de falar e não fazer quando ele recebeu o Espírito Santo no Pentecoste. Aí foram matar o mesmo Pedro e disseram assim: olha, você vai morrer como teu mestre. Ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Ele morreu de em pé, de braços abertos numa cruz. Eu não sou digno de morrer como ele. Crucifica-me de cabeça para baixo. Ele estava ousado, ele estava corajoso. Agora disseram a Pedro: Pedro, quando ele entra dentro do templo da deusa Diana, quando ele põe o pé dentro do templo, a cabeça da deusa cai. Era um homem cheio de virtude do Espírito Santo. Era um homem tão cheio de poder e de virtude, que em Atos capítulo 5, versículo 15 adiante, 16, diz que Pedro era tão cheio da unção, que até a sua sombra tinha unção. Quando trazia os enfermos, colocava assim, um no meio do carreiro, de um lado e do outro, para que quando o pastor Pedro chegasse, a sombra de Pedro passasse sobre os enfermos eram curados. Esse mesmo homem que negou Jesus 3 vezes, esse mesmo homem que andou com Jesus 3 anos e meio com a espada na bainha, esse mesmo homem que falou: Senhor, não é necessário tu ir para a cruz. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Esse mesmo homem se tornou um homem diferente quando teve uma vida cheia do Espírito Santo. Eu e você teremos uma vida diferente quando estivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Eu não quero prosseguir porque é muito grande esse sermão. Na próxima Santa Ceia eu vou fazer a conclusão desse sermão. Quem tem a curiosidade de saber todo o desfecho dessa história aqui? Já são 9 horas em ponto e nós temos que celebrar a ceia, porque tem pessoas